Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos aqui ao canal do Museu do Futebol. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, para mais uma noite de evento, de um bate-papo bem interessante. Mas antes eu queria dar um recadinho da programação do museu. O Museu do Futebol, como vocês devem imaginar, ele está agora de portas fechadas, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus. Mas o museu está com muita programação online e eu queria, falar para vocês curtirem o nosso site do Museu do Futebol, que é museudofutebol.org.br. E a gente tem exposições virtuais que acontecem na plataforma do Google Cultural Institute. Tem o site educar.museudofutebol.org.br, onde tem muitas atividades para as crianças, para a família toda se divertir. A gente tem uma programação de filmes todo sábado, às 9h30 da noite, no canal do YouTube e do Facebook. Esse sábado agora a gente vai ter a exibição do Fla-Flu, mas antes vai ter um bate-papo com os diretores, então é legal acompanhar, é um filme bem interessante. E também a gente está fazendo várias lives, webinários, então convido vocês todos para acessar o site do museu e ficar de olho nessa programação. Então hoje eu convido aqui o Gabriel Rost, que é um parceiro nosso já faz um tempo. O Gabriel, ele é editor do site No Ângulo, ele é consultor de políticas urbanas, patrimônio cultural e turismo, e ele é pós-graduado em gestão de esporte. Então, Gabriel, obrigada por você estar aqui com a gente. O Gabriel vai fazer um bate-papo com os convidados que ele vai falar, desses convidados. Então é isso, gente, aproveitem. E tem as perguntas que a gente vai tentar responder todas. Vocês podem colocar aqui no chat do Facebook ou do YouTube. E aí, na medida do possível, eles vão respondendo. Então, Gabriel, passo o bastão aí para você. E Opa, bom bate-papo aí para todo mundo. opa. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado a todos vocês do museu que abrem as portas para a gente, você, a Fabiana, o Felipe. E aí eu quero, aproveitando da boa noite para todos os espectadores, né? E já convidar para esse papo de hoje, que vai discutir sobre como é ser treinador no Brasil e em outros países, a diferença entre ser treinador e sobre as ideias de futebol no Brasil e em outros países. Eu vou convidar o meu colega de No Ângulo, né, o Gustavo Fernandes, que é juiz de direito, fundador do Fórum O Mais Querido e colunista do No Ângulo. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite. E também quero aproveitar e chamar o convidado especial de hoje, né, que é o Léo Samaja, que é um treinador argentino. Ele tem 39 anos, ele tem mais de 15 anos de experiência no futebol formativo, nas categorias de base, na Argentina, no Brasil e na Espanha. Já trabalhou com sub-15, sub-17, sub-20. E desde 2014 ele atua também como coordenador dos cursos de licença AFA com o MEBOL, da Escola de Treinadores do Futebol Argentino. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gustavo e Jefferson. Obrigado pelo convite, um prazer aí estar com vocês. Opa, a gente queria saber inicialmente, assim, se você puder começar contando qual é a sua história, a sua trajetória, como que você se tornou técnico de futebol e aí como você veio para o Brasil, foi para a Espanha, enfim, a gente está curioso para saber mais da sua trajetória. Vamos lá, Gustavo. Eu já desde jovem entrei para o mundo do futebol como treinador, como instrutor. Já com 20 anos comecei a minha caminhada, participando de diferentes comissões técnicas, após ter uma passada longa como jogador em categorias de base. É uma realidade, não todos chegam ao futebol profissional como atletas, então essa realidade não me escapou a mim também, mas fiquei ligado ao futebol desde outro lado, né? Desde outra ótica, como formador.
fui caminhando, fui me formando, fui aperfeiçoando meu modelo de instrutor. Meus objetivos, minhas ambições foram a par de todo esse processo. E, bom, meu crescimento foi realizado no futebol argentino, em categoria de base, vários anos como formador, como você mencionou, categoria sub-15, sub-17, sub-20. Posteriormente, fui convidado pela Escola de Treinadores do Futebol Argentino para trazermos ao Brasil um pouco da experiência da escola, vendo que o Brasil estava muito atrás em matéria formativa, havia uma carência muito grande dentro do ramo. Foi uma aposta, um desafio muito forte do ponto profissional para mim, porque nos primeiros anos me afastou completamente do meu lugar profissional, que é dentro do campo, dentro do vestiário, e apostei a esse projeto. Foi muito intenso, foi bem complexo e bem difícil no começo, mas fomos vencendo muitas barreiras até aqui e conquistando espaço, conquistando sobretudo a confiança, mas motivando também os nossos colegas a entrar num mundo novo, que era naquele momento para o Brasil, né? A maioria dos treinadores, se não todos, vinham de outro tipo de formação, que era educação física, alguns realizando alguns cursos obrigatórios em sindicatos muito curtos, até que nós mostramos um caminho diferente. Então, essa chegada abriu um novo espaço para os colegas aqui no Brasil. Tive algumas participações também aqui num clube de menor expressão do sul do Brasil, em categorias de base, com uma reestruturação. E posteriormente fui para o futebol espanhol também fazer a minha experiência e continuar com o meu crescimento. E o que você notou de mais diferente na cultura futebolística de cada um desses países? Como foi para você chegar no Brasil, identificar a nossa cultura e os nossos métodos de trabalho, e depois ir para a Espanha e perceber o que mudou em relação ao que você aprendeu na Argentina, o que você pôde ver aqui no Brasil e chegar lá na Espanha, que é a Europa, que hoje é o centro do futebol mundial, né? Uhum. Bom, são cenários muito diferentes, embora o esporte seja o mesmo. A semelhança entre o que a gente tem no futebol argentino com o futebol brasileiro é a paixão pelo futebol, ou pelo menos era, né? Então, me refiro a nível formativo, não a futebol profissional, a formação. Então, isto, ter me encontrado no Brasil com um futebol de formação muito desestruturado, sem acompanhamento, sem força, sem controles, sem orientações, isso gerou um desafio ainda muito maior. Então, eu me encontrei com esse cenário que ainda persiste, muito não mudou daquela minha chegada, e culturalmente, sim, há uma grande brecha no meio, né? Os de categoria de base no futebol brasileiro, em grande parte, são garotos que, um grande número, né, expressivo, que vem de uma raiz, de uma pobreza absoluta, classes sociais bem carentes e bem desfavorecidas, e o futebol não entregou absolutamente nada a eles, ou não vem entregando nada a eles nesse processo, a nível educacional, a nível acompanhamento, suporte. Então, isso vem desgastando muito o produto que o Brasil está gerando dentro do futebol de alto rendimento. Então, essa é a visão que eu tenho do futebol formativo dentro do território brasileiro. Já a experiência na Espanha um pouco, já também um pouco mais complexa. Clubes de menor expressão, a gente tende a idealizar o que vem da Europa, o que a gente imagina que é o futebol europeu, e não está muito longe da nossa realidade.
dos vícios que a gente observa no nosso continente. Eles não estão muito afastados. Então, o futebol formativo, por exemplo, na Espanha, não é o que a gente imagina, não é tudo Barcelona, Real de Madrid, Valência. A realidade são os outros clubes, são os que caçam talentos, formam garotos, têm dificuldades financeiras, não têm estruturas também. Então, essa realidade vem acompanhada de uma cultura muito mais forte. Então, isso facilita, isso ajuda, mesmo teus jogadores são garotos que têm formação muito rica, muito forte, a prioridade familiar na escala de medição é a educação, não é o futebol. Então, você tem essa realidade dentro do futebol formativo na Espanha. Você tem garotos que faltam ou tem que faltar em determinados treinos porque tem que priorizar algum exame que vão ter na escola. Isso não acontece no nosso continente, de forma alguma, e muito menos no Brasil. É tudo pelo contrário, a prioridade é o futebol, é a formação, a escola é secundário. Então, essas são um pouco as diferenças. E o que ainda a Argentina mantém é a ambição do jovem jogador, é a ambição por chegar, por conquistar, se esforçando. O Brasil vem perdendo muito disso, um pouco por culpa desses espaços que se perderam, a falta da prática esportiva habitual. O futebol deixou de ser quase que uma paixão obrigatória no dia a dia. Essa falta de espaços que agora está de moda, né? Falar um pouco do futebol de rua, mas culturalmente teve um impacto muito negativo também. Interessante. A gente já volta nesse ponto. O Gustavo, ele vai fazer uma apresentação sobre questões de avaliação de técnico. Então, pode seguir, Gustavo, por favor. Boa noite a todos. Eu não vou ter a pretensão de definir exatamente tudo que um técnico faz para ser avaliado. Então, eu fiz uma sinopse, uma síntese do que define um trabalho de um técnico, os pontos básicos. Então, se aparecer que eu estou lendo alguma coisa, é porque eu estou lendo mesmo, mas é um resumo e é fácil de elucidar. Vamos lá. Os fatores que definem o trabalho de um técnico. O primeiro é conhecimento tático, obviamente, mas é o conhecimento teórico e prático, a capacidade de você executar. Porque se você tem só um conhecimento teórico, você pode ser um excelente comentarista esportivo. Daí a ser treinador tem um longo caminho. E no caso dos nossos comentaristas de programas de televisão, acho que não tem nenhum nem outro, mas isso não vem ao caso. Aí o segundo ponto é o material humano, porque o técnico vai lidar com jogadores. E aqui eu coloco o material humano próprio e o material dos adversários, porque você vai disputar campeonatos, você vai disputar jogos, então você tem que moldar o time não só com base nos jogadores que você tem, como também nos jogadores que você vai enfrentar. Se você vai, por exemplo, jogar contra um time com um nível técnico muito melhor que o seu, e com um avanço tático parecido, com certeza você vai ter que adaptar a sua forma de jogar ao adversário. Então você precisa considerar os dois lados, não só os seus jogadores, como os adversários. E aí o terceiro, obviamente, é o objetivo, que pode variar muito. Se você é técnico de um time que não quer cair para a segunda divisão, você vai normalmente armar o time com uma certa cautela que você não vai ter, você vai ser mais ousado se a intenção for disputar um título. Aí tem a questão do tempo. O tempo de trabalho não é aquilo que muita gente fala, que tem que esperar um tempão, são meses para poder avaliar. Na verdade, não é assim. Você tem que ajeitar o seu time no menor lapso possível, porque a realidade não é essa. O que não dá é para não ter tempo algum, mas você precisa ter um certo lapso para conseguir colocar os seus treinos, executar o seu programa e, entre os jogos, corrigir os erros. Então, o tempo é um objetivo, é um elemento bastante importante, ainda que não possa ser infinito. Não tem como você ser técnico hoje em dia achando que vai precisar de meses para acertar o que você tem, porque senão você vai ser demitido em questão de semanas. E o quinto, eu adicionei, depois de ler uma entrevista do Léo, a questão do DNA do clube.
porque em alguns clubes realmente ele coloca com precisão, você tem que adaptar a sua forma de treinar à filosofia do clube. Hoje em dia, isso se relativizou em certas situações. Você pode ter um time, clube, assim, torcidas que já, nessa altura já não querem nem saber, querem ser campeãs. Aí você pega um clube que é campeão de um jeito, depois é campeão de outro completamente diferente, e a torcida não dá muita importância, pelo menos oficialmente. Ou você pode ter uma situação como a do City, do Manchester City, que até uns 15 anos atrás, o DNA do clube era condizente com uma equipe média, uma equipe que não tinha grande perspectiva de título. Então, era um jogo diferente, era um jogo mais humilde, mais modesto. Aí, na hora que eles conseguem ganhar um poderio ofensivo maior, surge um horizonte todo novo. Aí com o Guardiola, então, a identidade vai se formando mais ainda. Dificilmente, depois da passagem do Guardiola, o torcedor do City vai querer remeter aos tempos do velho futebol operário, sei lá, de outra época. Então, o DNA pode ser mutável em certas situações. Mas eu não vou ficar discorrendo sobre tudo, eu só queria falar do primeiro, da questão do conhecimento tático no Brasil. Porque como o nosso técnico ele não tem formação, ele não faz os cursos, ou os cursos são realmente muito fracos, existe uma grande falta de conhecimento tático que, para ser compensado, ele acaba forçando o técnico a se valer de outros meios. E no Brasil, esse meio geralmente é o motivacional. Aí começa, o técnico chega dando aquelas palestras para o jogador se animar e tudo. E, geralmente, quando ele chega, já tem uma situação de mudança de treinador que, por si só, deixa os jogadores mais concentrados por um determinado tempo. Você tem um técnico novo, você tem que se aplicar. E com esses métodos motivacionais, que geralmente são motivos mesmo, são amadores, o técnico consegue segurar esse ânimo por um tempo, especialmente se os resultados não forem ruins no começo, e ele provoca o que eu chamo de doping emocional. Só que aí tem duas questões, dois problemas. O primeiro é que o doping emocional, por mais que seja cultivado, ele não vai durar mais que algumas semanas. Um resultado ruim vai abalar a confiança e, a partir disso, a tendência é ladeira abaixo. E também que, mais cedo ou mais tarde, os adversários vão aprender a lidar com o modo do time jogar. Se o técnico não tem um grande conhecimento tático, ele não vai conseguir buscar outras alternativas. Com isso, aí sem o doping emocional e sem essa nova alternativa, ele acaba indo para o olho da rua. Isso é uma situação muito comum entre os técnicos brasileiros. Você pega o técnico, chega no começo, consegue alguns bons resultados, a imprensa diz que ele está fazendo um ótimo trabalho e 2 meses depois ele foi mandado embora. E é um reflexo muito grande da falta de preparação, de domínio da tática, de domínio dos outros requisitos do técnico. Uhum. Sim, então, sim. De repertório, né? Não tem Exatamente, para onde ir depois que repertório. esgotou aquele modelo, né? O que você pensa sobre esses pontos, Léo? Taticamente, o conceito e o conhecimento faz a grande diferença. Mas eu acho que a base da transformação que a gente consegue fazer em qualquer equipe, em qualquer grupo, é com base no convencimento, mas não o convencimento motivacional, como mencionava o Gustavo, senão o convencimento sobre o conhecimento adquirido. De nada serve a gente ter conhecimento tático e não sabemos como levar isso para o dia a dia. Por que eu digo isso? Porque se só fosse uma questão de conhecer, ter conhecimentos, o que se entende hoje por conhecimentos táticos, qualquer analista tático, qualquer analista de vídeo, qualquer comentarista, seria um grande treinador. E vai muito além disso, né? Então, eu acho que hoje o que nos encontramos nesta fase, dentro do processo formativo no Brasil, o conhecimento teórico está chegando, mas ainda está faltando o segundo passo, que é como levar esse conhecimento ao campo, como gerar esse convencimento e essa transformação no campo. Hoje tem treinadores que têm ideias interessantes, mas falta o conteúdo
para realizar essa transformação e convencimento, e ao mesmo tempo falta esse tempo, né? E esse tempo que o futebol não dá e nem vai dar. Então, esse conhecimento que está começando a surgir e a aparecer no Brasil, a gente precisa ter uma segunda instância. E essa segunda instância só aparece com o tempo, mas tem um condimento especial, que é muito particular da nossa profissão. Além do conhecimento, o futebol exige de nós, na função como treinadores, coragem, ousadia. Então, se temos também um treinador, um colega com conhecimentos e com conteúdos, mas que não tem ousadia e não tem a coragem para manter esse processo em andamento, como a gente fala na Argentina, morrer de pé, nada acontece ou dificilmente aconteça. Então, e ao mesmo tempo, a imprensa, a mídia tem muito a ver com isto que se desvirtuou na nossa profissão. Eu venho discutindo bastante isso nas últimas lives que fizemos, onde parece que só o que é campeão é o que serve. Só tem lugar para um campeão em cada uma das ligas. Então, de um campeonato de 20 equipes, só tem um campeão. E o resto parece que não serve, que é um fracasso. Então, a imprensa vai empurrando o torcedor a essa realidade e acaba acontecendo o que o Gustavo menciona, que começa a mutar o DNA do clube. Por quê? O torcedor se alimenta dessa nova realidade e já não tem interesse em... Peraí, o Santos não é isso aqui. O Santos era o que a gente tinha lá no começo da história do futebol. Aconteceu com o Manchester City, mas... E agora, olha a contracara do Manchester City. Não tem esse título de expressão para a imprensa, para a mídia, que é a Champions. Então, tudo que fez o Guardiola de transformador no Manchester parece que não serve. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de conteúdo, como levar? Veja o exemplo do Diego Simeone, com o caso recente do Llorente, o volante que se torna agora atacante dentro da equipe, tendo outras alternativas, o elenco, apostando a essa modificação e essa transformação. E você como alcança isso? Só com conhecimento? Não, com esse convencimento. Hoje o jogador, você não consegue enganar o jogador. Tempo atrás, isso era muito fácil, isso era muito simples. Hoje, qualquer pessoa recebe, qualquer jogador em qualquer uma das categorias, recebe estímulos de todas as partes, recebe conteúdos e conhecimentos, informações, não conhecimentos, de todas as partes. Então, o treinador está cada vez mais exposto, porque qualquer burrada ou qualquer besteira que o treinador expor, pedir ou pretender, rapidamente ele perde a confiança do jogador, perde a confiança do vestiário e, finalmente, perde a confiança do clube. Uhum. Tem uma pergunta da Fabiana. Por que você acha, Léo, que os treinadores argentinos têm um sucesso muito maior na Europa do que os treinadores brasileiros? É só porque são melhores mesmo ou tem mais coisa na história? Olha, é difícil responder essa pergunta, mas eu creio que a melhor resposta não seria a mais honesta, não seria porque somos melhores, senão porque geramos uma confiança maior. E por que geramos uma confiança maior em aqueles projetos que buscam alguma transformação? Porque estamos dispostos realmente a realizar uma transformação. Então, se eu chego a um clube e o clube me está contratando porque está esperando uma coisa diferente, chegando no clube, iniciando o projeto, eu tenho que ser ousado, eu tenho que ser corajoso, e eu tenho que ser coerente com aquilo que eu consegui vender para o clube comprou, mas eu já não posso recuar. Então, isso muito se observa dentro do futebol brasileiro. Apostas que aparecem, que surgem, mas perante os resultados, ou perante o embate da mídia, ou da realidade, da pressão do ambiente, isso desaparece.
E a nível formativo, a escola de treinadores da Argentina, a nossa escola é muito sólida, muito forte, tem uma história muito rica e tem um grau de exigência dentro do processo formativo que é inquestionável. Então, esse respeito, esse sustento e esse chão que temos é muito grande. É uma distância muito grande, muito difícil de igualar. Então, mas isso também leva seu tempo. O Brasil está começando com esse processo, mas não é no grito e na guerra que você vai conseguir que o mundo abra as portas para você. É um processo natural. Uhum. Eu queria saber o seguinte, eu tenho para mim que o Barcelona do Guardiola foi uma revolução no futebol, que a explicação que eu tenho para isso é que a Europa começou a ter esse intercâmbio, que é uma coisa que não havia no futebol. Por exemplo, o brasileiro costuma reclamar que técnico brasileiro não tem oportunidade de trabalhar na Europa. Só que os que mais se destacaram nos últimos tempos tiveram. O Felipão trabalhou na seleção portuguesa e no Chelsea, o Luxemburgo trabalhou no Real Madrid. Se eles não permaneceram tanto tempo em determinados clubes, é porque viram o trabalho, assim, a oportunidade eles tiveram. E com esse intercâmbio, a Europa recebe técnico argentino, técnico brasileiro, troca entre os técnicos de todos os cantos da Europa. Esse intercâmbio, na minha opinião, levou as ideias além. E o Barcelona do Guardiola, ele fez com que o futebol evoluísse taticamente, as ideias do futebol evoluíssem de uma maneira que não rompeu muito o progresso natural que acontece normalmente. E por isso ele se destacou tanto. Ele metia 6 no Real Madrid, 5 no Real Madrid, 4 no Arsenal. Era aquela coisa. Aqui no Brasil, antes de tudo, eu queria saber, você concorda com essa visão? E aí, a partir desse surgimento do Barcelona e Guardiola, os outros foram tendo que correr atrás, pegar mais os conceitos, e hoje isso já está, pelo menos na Europa, isso já está bem mais disseminado, tanto é que os líderes dos campeonatos, eles têm dificuldades para ganhar os jogos agora. Faz um tempo, o primeiro foi o Barcelona, e depois o Real Madrid foi chegando nesse nível, o Bayern de Munique, pouco a pouco foi crescendo, até que hoje já tem uma grande quantidade de times que praticam esse, digamos, futebol moderno lá na Europa. Você concorda com essa visão ou não? Não é uma visão errada, é uma visão que reflete a realidade. Mas cada um tem sua própria receita, né? Não há um modelo a seguir que você copia de um lado, cola no outro e dá certo. Até porque, eu dou como exemplo o Arteta que está no Arsenal agora, e teve tanto tempo do lado do Guardiola, e ele não consegue fazer a mesma coisa que faz o Guardiola no Barcelona, no Bayern, nem no Manchester, no Arsenal. Porque não há cópias, não há imitações de graça. Isso não existe. Por isso vai com o DNA de cada um, do treinador também. Então, e vem da mão da ousadia e da coragem que a gente vem mencionando. Não todos têm a mesma ousadia e a mesma coragem. O Guardiola passou por um processo de formação muito árduo, muito complexo, passou pelo processo formativo, trabalhou com categorias de base, não pulou diretamente para o futebol profissional, que é algo que a gente questiona muito no futebol brasileiro, né? O ex-atleta que pula rapidamente, faz um curso e obtém rapidamente a licença mais alta só pelo fato de ser um ex-atleta. Então, isso não existe no futebol europeu e também não existe no futebol argentino. Prova disso foi a dificuldade que teve o Gabriel Reise quando quis assumir no futebol argentino. Não existe isso. Então, mas há diferentes receitas. O caminho que traça desculpa, caiu o celular. O caminho que traçou o Klopp na Alemanha, posteriormente na Inglaterra, é completamente diferente do caminho da receita de Guardiola. Obviamente, o Guardiola não é que, do meu ponto de vista, não é que revolucionou o futebol, senão que ele resgatou o melhor que tínhamos do futebol e teve a coragem de novamente implementar esse modelo, mas com uma receita própria.
porque a receita é dele. A receita não é nem do Cruyff, a receita é dele. Então ele sim é um grande revolucionário, um grande transformador, mas muito corajoso. Ele foi buscar conhecimento. Ele estudou na Real Federação Espanhola, fez seu curso de treinador, como todos os treinadores. Ficou na Argentina algumas semanas com o Marcelo Bielsa, com o Menotti. Foi buscar conhecimentos com treinadores de outras disciplinas, do basquete, do vôlei. Então, é um cara de mente aberta. Isto é um pouco a proposta para a nossa profissão. Não basta conhecer taticamente. Faz a diferença, mas não basta com isso, não alcança, não é suficiente. Temos que dar um passo a mais. E é isso que o Brasil vem caminhando muito lento. Quando parece que chegou lá, já chegou tarde, porque já tem mais um passo lá na frente. E é isso que tem que ser analisado aqui no Brasil. Uhum. Vai. Opa. Então, a questão acho que não é bem que não sei se o Gabriel quer dizer que o Guardiola em si foi a revolução e todos os outros tiveram que seguir os conceitos dele. É que eu acho que ele abriu um caminho com as ideias dele para que outros conceitos na mesma direção, assim, no mesmo sentido, mas não necessariamente tirados do Guardiola, viessem a ser desenvolvidos. Então, o jogo do Klopp, por exemplo, é mais físico, mas também segue conceitos de você adiantar mais a defesa, de você usar algumas coisas que o Guardiola, digamos, celebrizou, consagrou. Não que não existisse antes, mas ele conseguiu fazer de uma forma constante, quase o jogo inteiro, ou o jogo inteiro. Porque eu lembro que há uns 20 anos, até hoje o comentarista brasileiro fala isso. Ah, mas ninguém consegue pressionar o jogo inteiro. Aí tem que explicar, tem que contar para os técnicos europeus porque eles estão pressionando o jogo inteiro. É questão de posicionamento. Aí você vê o mapa de calor e distância percorrida e descobre que esses times que pressionam o jogo inteiro, eles correm menos do que o adversário. O adversário fica desesperado. Então, eu acho que a revolução seria, digamos, um passo muito adiante foi isso. E os técnicos brasileiros, como o Léo falou, na hora que eles começam a pensar em seguir alguma coisa, eles já não conseguem ver direito o conceito, eles tentam copiar sem saber por quê, eles pegam e tentam fazer Ctrl-C, Ctrl-V, já não dá certo. E eu acho que na hora que eles conseguirem aplicar o que se fazia em 2010, 2011, a gente já vai já está com conceitos novos, porque é uma evolução muito constante o futebol. Então, e acho que o Guardiola, o Klopp, todo esse pessoal, inclusive os técnicos que tiveram que enfrentá-los, ou eles tiveram que melhorar os métodos deles para conseguir jogar, o próprio Simeone, para conseguir jogar contra Barcelona, contra o Real Madrid, o Zidane e tudo, ele teve que se ajeitar, ele manteve a filosofia dele, ele não foi fazer o tic-tac no Atlético de Madrid. Só que para jogar contra esses times, o Atlético teve que acertar posicionamentos, melhorar a compactação da defesa, senão ia tomar uma lavada toda vez, como era antes do Simeone chegar. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu gosto muito de assistir tênis, eu acho que no tênis tem muito disso. Aparece um tenista com uma determinada característica, dá uma ruptura, os outros têm que ir atrás. Então, o tenista ofensivo começa a fazer jogadas que os defensivos não conseguem pegar, eles também têm que jogar, que acertar, tem que aprender a contragolpear, porque se ficar só defendendo vai apanhar. Aí por isso que a gente tem no tênis, né, esse momento, cada vez mais completo. Não dá para você ter um time que só sabe defender, um tenista que só sabe defender e atacar, e não dá para ter mais um time que não tem uma opção de ataque. Se pegar o Atlético de Madrid só pensando em defender, e não ter um planejamento de fazer gol, jogar por uma bola, vai levar na cabeça, não vai disputar título algum. E aqui a gente ainda vê muitas vezes o técnico pensando, eu não vou controlar o jogo, então já sei, vou jogar por uma bola. Não vai ganhar. Se ganhar é porque realmente o nível é muito baixo. Foi exatamente nessa linha que eu falei, porque o que eu quis dizer foi mais ou menos, a partir do Barcelona do Guardiola, começou a ter um certo entendimento de algumas coisas, por exemplo, não dá para ter o jogador que não está participando de nada, pressão, a importância do posicionamento, o jogo passou a ser com toques mais curtos mesmo, em geral, a base do jogo. Lógico que tem um Liverpool que de repente estica mais a bola, mas você pega Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, são três times modernos, assim, com esses preceitos, digamos,
mas cada um tem seu modelo. E aí a sensação que eu tenho é que, nesse sentido, a América do Sul, ela foi ficando para trás. Eu tenho a sensação, eu como só alguém que não é da área, alguém que só assiste os jogos, que mesmo na Argentina, os técnicos argentinos são muito melhores do que os do Brasil, não tem discussão assim, quanto a isso. Mas hoje, em geral, se eu tivesse... Você enxerga os técnicos argentinos como tão bons... A média dos treinadores argentinos é tão alta quanto a média dos treinadores espanhóis, por exemplo, europeus? Como você enxerga isso hoje? Completamente. Por que eu digo isso? Se você pega... Eu até publiquei e compartilhei uma matéria que saiu recentemente, que é a estatística, né? De quantos treinadores expatriados por nacionalidade. Hoje, a Argentina tem mais que a Espanha, mais que a Itália. É o líder do ranking há muito tempo, mas em ligas competitivas, não na Indonésia, na Coreia, no Oriente Médio, em ligas competitivas de expressão. Mas não há diferenças entre o treinador europeu e o treinador argentino. Há outras estruturas, outros recursos. Isso sim faz muita diferença. Então, eu como treinador, que com tantos anos dentro do futebol formativo, eu contei com determinados recursos. A minha formação dentro da escola de treinadores foi muito sólida, mas os recursos que você encontra nos clubes, no futebol argentino, no futebol brasileiro, nos clubes reais, tá? Não no São Paulo, no Corinthians, no futebol real, são muito distantes das facilidades que você encontra dentro do futebol europeu. Mas o futebol europeu também tem seus vícios, também tem suas dificuldades e sua cultura esportiva a nível formativo. Você tem uma metodologia e tem um modelo, uma forma de encarar o processo formativo na Europa que você não pode ou não deveria replicar dentro do nosso continente, porque a gente enxerga o futebol de forma diferente. Tá? Eu tive, alguns anos atrás, uma discussão com um treinador de base no Brasil, que colocou numa situação muito chata um filho meu, o meu filho menor, né, como jogador. Era muito pequeno, e com uma teoria que ele trouxe do que ele encontrou dos seus estudos na internet, do que ele achava que acontecia no futebol europeu, de que você precisa estar rotando os garotos nas diferentes posições. Bom, isso da teoria é muito lindo, muito bonito, você formar todo mundo em diferentes situações, em diferentes posições, mas isso na prática está completamente distante. Por quê? Porque você está também agindo, interferindo com a frustração do garoto, do jovem jogador. Então, você imagina um garoto que é atacante, você num jogo determinado, você coloca como zagueiro. Outro garoto que é meia, que está perto da área, ou ao contrário, um zagueiro que não tem qualidade, ou não tem as condições e os fundamentos para levar um jogo, por exemplo, como extremo, como ponta. Mas com a tua cultura, porque você leu em algum momento na internet que não, na Europa fazem isso, você está priorizando a tua teoria, mas você está arrebentando com a consciência do jovem garoto, do jovem jogador. Então, a frustração dentro do futebol formativo, pelos egos e pelas novas teorias que os professores e instrutores estão trazendo aqui, isso está acabando com a motivação dentro do ambiente esportivo. Porque agora o que mais importa não é o jogador, é o resultado. E o resultado é da forma que o treinador acha. Então, deixamos de observar as qualidades dos jogadores para priorizar as capacidades dos treinadores no futebol formativo. E se você leva isso depois para o futebol profissional, isso toma uma dimensão muito maior. Acho que é aquela dificuldade, né, de quando surge alguma coisa nova. Como vocês na Argentina já têm métodos, essa formação há muito mais tempo, vocês lidam com naturalidade, isso já faz parte da maneira que vocês concebem o trabalho, né? Aqui no Brasil, como não, era aquela coisa de boleiro, e que de repente
agora se cultua muito isso do estudo, das ideias táticas e tal. Aí, de repente, a pessoa ela fica fundamentalista, ela fica xiita, né? Ela vê que, não, vou estudar isso aqui, e aí aplica aquilo cegamente, não tem mais, não tem bom senso na hora de colocar, né? Fala, Gus. Olha, sem ofensa a quem mora no interior, mas eu já morei por uns 10 anos, e tinha muito disso, não no futebol, assim, mas na cultura geral, né? Tinha aquele cara que vinha, às vezes, da cidade grande, entre aspas, falando que o que estavam fazendo lá, e o pessoal ficava tudo deslumbrado, era caipirada mesmo. E brincava assim, pô, se chegar um cara de São Paulo falando que aquela música Chuveiro, Chuveiro, do Bozo, era a sensação na cidade, na noite lá na balada, ia estar todo mundo dançando chuveiro, chuveiro. E porque realmente, se você vive num mundo raso, né, e aparece alguém com um post dizendo, olha, eu estou bem informado, lá fora é assim, a pessoa rasa não vai ter nem condições de compreender que, na verdade, ela está diante ou de uma enganação, ou então de uma interpretação muito mal feita, que no caso parece ser o exemplo que o Léo fala. Uhum. Entre os comentários, tem um do Nelson Soares, que ele diz que uma boa ideia seria haver mais intercâmbio entre as escolas brasileira, argentina, europeia, norte-americana, etc., e aí os treinadores ficariam mais qualificados. E se as entidades formadoras de treinadores estabelecem protocolos e convênios, o problema da certificação poderia ser minimizado. Você acha que isso seria viável? Eu não acho que o intercâmbio seja o que esteja faltando. O que está faltando realmente é colocar a bunda na cadeira, buscar conhecimento, se autoexigir, competir consigo mesmo, porque parece que está muito fácil. Então, é isso que a gente tem que romper. Então, se eu concordo com a ideia de que o problema é do falta de intercâmbio, a falta de aceitação, eu continuo colocando a culpa fora. Então, a culpa não está fora. A gente tem que acabar com esse vício cultural de que o problema é do outro, o problema é do outro partido político, o problema é do nosso vizinho, o problema é do diretor, do presidente do clube, o problema é dos jogadores, para cobrir a incompetência própria ou incapacidade própria. A gente tem que sair para buscar o conhecimento, entender se, assumir primeiro se está faltando alguma coisa, identificar onde a gente consegue encontrar isso e depois levá-lo à prática. Então, eu imagino que vai um pouco por aí a nossa realidade. Digo isso depois de ter caminhado muitos anos dentro do ambiente, mas não só no meu local de nascimento, em diferentes países. Então, eu acho que estamos longe disso. A salvação não vai passar uma semana ou um mês de férias. O que vai agregar isso? O que agrega para os treinadores brasileiros falarem que vão estudar na Europa e assumem ou entendem por estudar o futebol ir em 5 ou 6 jogos de Champions ou de Liga da Itália ou de Liga da Espanha? Isso não é aprender futebol. Isso não é estudar futebol. Estudar é você passar 6 meses, 1 ano, estudando o que os outros têm para mostrar para você de diferente. E depois, o que você faz com aquilo de diferente é o que vai fazer você crescer. Então, a escola espanhola tem os seus propósitos, tem os seus métodos, a escola portuguesa, a escola inglesa, a escola argentina, a escola brasileira, a escola americana, a escola alemã, todas têm suas diferenças, mas todas têm alguma coisa para entregar. Tem muitas coisas que vão deixar você questionando a tua realidade, o teu comportamento como profissional, mas depois você escolhe onde você se sente mais confortável ou você se sente mais feliz. Eu assino, nossa, adorei isso que você falou, porque o que eu acho mais engraçado é que fica essa idealização, uma coisa quase redentora de achar que, não, eu vou para lá ou vou estudar lá, qualquer coisa que vai mudar tudo, bem quando o mundo é mais globalizado. Ou seja, justamente quando você pode assistir todos os jogos de todos os campeonatos do mundo, e mais tanto quanto você vê os jogos do país que você mora, é justamente quando as pessoas mais dão peso a ir para tal lugar para aprender.
O Barcelona do Guardiola, ele era uma novidade que estava chocando todo mundo lá na Espanha também. Uhum. O técnico brasileiro, o morador do Brasil, o morador da Argentina, ele podia desfrutar e tentar entender e aproveitar tudo aquilo que o Barcelona mostrava, que o Liverpool mostra agora e tal, tanto quanto alguém que mora lá em Barcelona, alguém que mora em Liverpool. Mas não. Aqui no Brasil, pelo menos, eu até queria saber isso, porque na época você morava na Argentina, né? Uhum. O Barcelona do Guardiola, muita gente falava, não, aquilo ali é uma seleção. A gente ficava jogando a desculpa de todas as diferenças, assim, Uhum. só na questão técnica. A gente falava, até hoje, foi engraçado, a chegada do Jorge Jesus aqui foi muito engraçado. E não só do Jorge Jesus, do Sampaoli, argentino, que treinou um time com orçamento bem menor e tudo, e que teria sido o campeão brasileiro se não tivesse o Jorge Jesus no Flamengo com todo aquele potencial econômico. Uhum. Foi engraçado essa chegada deles, porque eles deixaram essas pessoas sem argumento. Porque era fácil você simplesmente desistir de querer jogar bem, desistir de evoluir, na base do argumento de que, não, a gente não tem material humano para isso. E aí o que eu Mas, queria Gabriel, saber... se o problema é se a realidade é você ter uma seleção ou não, teria sido muito fácil ser campeão com o Real de Madrid Galáctico, com Ronaldo, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Beckham, teria sido muito, Raul, teria sido muito simples, e isso não foi a realidade. Então, desculpa que te interrompi, mas eu acho que a gente aqui no Brasil sempre encontra justificativas, e uma delas é o idioma. Eu até tenho debatido com esse aspecto, com esse sentido. Primeiro foi isso. Agora, depois o idioma, não, porque o brasileiro só fala português. Pessoal, o brasileiro que está na China ou que está na Indonésia hoje, nessas ligas de menos expressão, não sabem falar nem chinês, nem malaio, não sabe, fala português. Então, e tem seu intérprete. Então, na Espanha, na Itália, vai acontecer a mesma coisa. O Bielsa não fala francês quando esteve na França, não fala inglês agora na Inglaterra. O Tata Martino foi campeão no Atlanta United e não falava inglês, só falava espanhol. Hoje está na seleção mexicana. O Matias Almeida está no São José da MLS, não fala inglês. E o Guilherme Barros Schelotto está aprendendo, está nos Los Angeles Galaxy. Então, temos que romper, primeiramente, com estas correntes que são o do caminho fácil, o de culpar o outro, e a gente não entender que o segredo, não só no futebol, senão em todos os âmbitos da nossa vida, o segredo do sucesso está dentro de cada um de nós. Desculpa, de novo. Não, mas fala, eu assino embaixo do que você falou, fala, Gustavo. Só para lembrar, ele falou a questão do idioma, e aí não tem como não lembrar do nosso glorioso Vanderlei Luxemburgo, porque em 2 momentos da carreira dele, os 2 no exterior, ele acabou culpando a questão da língua. Na Espanha, todo mundo sabe, né, que todo mundo viu o espanhol constrangedor dele, mas não foi por causa disso que ele foi demitido no começo da segunda temporada, acho que pelo Real Madrid. Não foi porque ele tinha uma forma de treinar a equipe, de posicionar o time que era um choque para o padrão europeu. O futebol europeu tinha, né, os meias mais abertos, era uma linha mais de 4, e o Luxemburgo gostava daquele modelo de diamante, né, um volante mais 2 alinhados, que eram mais volantes, pelo menos no caso do Cruzeiro, que tinha sido o grande trabalho dele nos anos 2000, né? E mais um meia atacante centralizado e 2 atacantes na frente. E esse sistema era muito diferente do sistema europeu. E tinha um grande problema que era a marcação do lateral. Quem que ia marcar, quem que ia acompanhar o lateral, que ele não conseguiu resolver. Porque na Europa era fácil, o meia que jogava aberto de um lado e o que jogava aberto do outro acompanhava o lateral. E é uma questão importante acompanhar o lateral, por mais que algumas pessoas achem que é frescura, atacante voltar para acompanhar. Tem que definir, porque senão fica 2 contra 1 toda hora. Então foi por isso que ele não se deu bem. E na China ele estava num péssimo momento de carreira, de ideias e sei lá o que. Ele reclamava do tradutor, que o tradutor estava sabotando ele. Coisa assim, né? Ou seja, realmente eu concordo.
Não, o que eu acho engraçado é o seguinte, para começar que o resto do mundo não tem nada contra brasileiro. Se tiver um treinador brasileiro incrível que vai fazer aquele time ganhar, eles vão querer contratar porque eles querem ganhar. Mas Com outro certeza. aqui, você foi aprender português com qual idade, Léo? Olha, minha mãe é brasileira, então Ah, eu recebo o português, a minha mãe, uhum, o resto da minha família é todo mundo argentino, tá. mas a minha mãe nunca aprendeu a falar espanhol. Então, Uhum, ela mora na Argentina há muitos anos, há muitas décadas, e ainda não aprendeu a falar. Então, eu cresci com o português, eu tenho o Brasil no meu sangue, tá? Então, mas quando eu cheguei em 2014, para mim era muito difícil, era muito complexo, eu tinha muita dificuldade para me expressar, mas aí é que a gente entra num outro cenário, é dizer, olha, eu só falo assim, eu não tenho nada que melhorar, não tenho nada para aperfeiçoar, eu não tenho tempo para isso, ou a gente escolhe o caminho difícil. Se eu quero me comunicar não só com os meus amigos, meus vizinhos, os alunos da escola, senão também com os meus jogadores no vestiário, eu tenho que saber me comunicar. Então, se o poder de comunicação para a nossa profissão é a chave de grande parte do sucesso, não todo, mas grande parte é a comunicação. E a comunicação é saber falar, mas também saber utilizar as palavras certas nos momentos certos e nos momentos determinados. Por isso, essas receitas que a gente menciona, que a gente compara, não servem para todos e não servem para todos os momentos. Né? O fato de você ter uma carreira motivacional e colocar a foto da família dos jogadores no vestiário, essas são coisas que não servem para todos os jogos, não servem para toda a temporada e não servem para todos os clubes, nem todos os países. Então, isso é o que precisamos entender. Construir o treinador culturalmente. Sair do sofá e do caminho fácil. Deixar um pouco o controle remoto, deixar um pouco a reclamação nas redes sociais, entender o que está acontecendo. Então, obviamente, toda a teoria do conhecimento, do que a gente entende pelo futebol moderno, está tudo escrito. Então, da mesma forma que o Diego Simeone foi, antes de assumir o Atlético de Madrid, não, antes de assumir o River Plate, ele foi para a Espanha e entrou na livraria e perguntou quais são os melhores livros de futebol que você tem aqui, não biografias, livros de futebol, professores, instrutores, que na maioria dos casos não trabalhavam em nenhuma equipe, mas tinham passado a sua vida trabalhando nisso, no conhecimento. E ele comprou tudo, deixou a livraria pelada. Então, é esse o caminho, não tem outro caminho, não há outro veículo. A sorte te acompanha, às vezes, e por um período curto da tua caminhada. O resto é só competência. uhum. Uma coisa que eu queria saber da Argentina é o seguinte: aqui no Brasil, como eu falei, sempre ficavam com essa de não, os caras têm seleções, falando da Europa, né? Como se, por exemplo, o Liverpool não tivesse o orçamento do Real Uhum. Madrid não fosse 50% maior que do Liverpool. Também há desníveis lá dentro e tal, mas enfim. Eu queria saber se na Argentina existe muito essa ideia também de não, a gente é que sabe jogar, a gente é que sabe fazer as coisas. Porque aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, antes o Gustavo escreveu, não, antes do Santos e Barcelona, que foi aquele show do Barcelona, 4-0 do Uhum. Santos, muita gente falava assim, eu quero ver o Guardiola treinar aqui no Brasil. Aqui, Uhum. aqui é difícil, não sei o quê. Aí chega o Jorge Jesus e o São Paulo e desmoralizam esse discurso. Eu queria Uhum. saber qual é a visão típica na Argentina em relação a isso, assim, em relação ao se só a gente é que sabe fazer as coisas, só a gente é que tem a receita certa. Assim. Não, o que aconteceu na Argentina, a gente a Argentina era, o argentino, né, nós éramos como é hoje o brasileiro. Então, por isso eu digo, né, o brasileiro está seguindo os passos do argentino de alguma maneira e por isso está chegando um pouco mais tarde.
não está aprendendo dos erros que foram cometidos lá fora. Nós éramos conhecidos e reconhecidos no mundo pelo ego, né, por ser, achar que sabíamos tudo e que conhecíamos de tudo, até que tocamos fundo, né, a gente caiu num buraco, numa crise que demorou muito tempo em cair a ficha, e o argentino mudou muito esse aspecto, e temos uma geração que já se afastou completamente dessa peste que um pouco cobria, que era o manto do argentino que era conhecido no mundo. A gente tinha esse preconceito no mundo. Hoje já não é o argentino que ocupa esse lugar, mas já é o brasileiro que ocupa esse lugar. Então, o brasileiro, quando aparece em qualquer país do mundo, está passando pelo que já passou o argentino. Então, nós atravessamos uma caminhada diferente para desconstruir esse ego, entender que não temos tudo e, na verdade, não temos nada na mão. Então, aí está parte da receita do que serviu para reconstruir o nosso futebol. E não estou me referindo a conquistas, porque é essa outra defesa do futebol brasileiro contra o argentino. O Brasil tem 5 estrelas, a Argentina só tem 2, né? Mas foram tiradas de nós 3 finais, independentemente disso. Mas sem entrar nessa discussão, a escola argentina não foi construída só por argentinos. Nós abrimos as portas do nosso país e no nosso futebol às melhores cabeças do mundo, colombianos, espanhóis, americanos, ingleses, italianos, todo mundo. Então, e é completamente diferente ao que ocorreu e vem ocorrendo no Brasil. Aqui há um preconceito e uma segregação de nacionalidade muito forte, então há um medo de perder espaço perante o que vem de fora, mas a realidade é que já perdeu o espaço para o que está fora. Então, já chegou o momento de entender que isso não vai dar nenhum rédito para o país futebolisticamente, e tem que haver uma mudança, tem que aceitar que tem pessoas, tem culturas e tem gente que pode agregar alguma coisa a você. O que você esperava do Jorge Jesus? Quantas estrelas no peito tem a seleção portuguesa? Nenhuma. Quantas estrelas no peito tem a seleção espanhola? Só tem uma. Então, eu como argentino, que temos 2, vamos pensar, Portugal não tem nada para ensinar para nós, a Espanha não tem nada para ensinar para nós, não. Eu fui para a Espanha, fui treinar, e eu aproveitei para fazer um curso da UEFA na Espanha, com todos os meus cursos que já fiz na Argentina. Então, mas eu não fechei a minha cabeça para o conhecimento. E eu não fui não fui assistir jogos do Celta, jogo do Valência, fui também, mas fui com a minha família por lazer, não para aprender. Eu, para aprender, passei 9 meses numa sala de aula, como aprendiz, como aluno, que está começando a sua carreira, humildemente e com o meu ego completamente desconstruído. Aproveitando isso que você falou da formação e do curso que você fez na UEFA, tem a pergunta do Alisson Reis, que é: quais as principais diferenças nas certificações CBF e AFA? E aí, aproveitando, se puder falar da UEFA também, com a sua vivência. Fundamentalmente a nível conteúdo, a nível exigência e a nível tempo-formação. Então, o curso da Argentina igual que na UEFA. Tá? Então, vou fazer um pouco essa comparação. Argentina, Espanha, UEFA, 1 ano cada curso, cada licença. Essa é a primeira grande diferença. Mas não é 1 ano onde você começa o ano, você tem um cronograma, tem que apresentar trabalhos daqui a 4 ou 5 meses e fecha o ano. Não, você tem toda semana aula. E ao longo de 1 ano, e para cada uma das licenças. Então, você não se matricula em janeiro e finaliza teu processo em dezembro, mas você só acompanhou 2, 3, 4 semanas a nível formativo. Essa é a grande diferença. A outra é a cobrança. Argentina e o que eu vivi, pelo menos na Espanha, a exigência é muito grande. Você é cobrado semanalmente, provas, né, exames, trabalhos a serem apresentados. Não há possibilidade alguma de que você compre ou pague para alguém fazer o trabalho por você, porque você tem que defender isso você sozinho. Então, não há possibilidade de
pagou, passou e deu. E outra grande diferença é que todos passam e todos passamos pelo mesmo processo. Seja dentista, advogado, taxista, ex-jogador de futebol ou um treinador de renome. Todos vão para a cadeira número 1 e finalizam o processo lá no final, na última cadeira. Não há possibilidade alguma de você estar pulando licenças. Eu já tenho 10, 20 anos, eu tenho há muitos colegas aqui do Brasil que me ligam direto e a primeira pergunta costuma ser essa: cara, mas eu já estou há 20 anos dentro do futebol, há 10 anos, e eu sou muito educado nas respostas, mas eu também sou muito veemente, todo mundo me conhece pela minha veemência. Então, a saída certa seria: olha, você está 10 anos fazendo porcaria, então não menciona o teu currículo, senta com a gente ou lá fora e aprende alguma coisa diferente e muda a tua cabeça. Tá? Então foi esse um pouco o propósito, esse é um pouco o conceito que diferencia uma cultura da outra. Somos mais sofridos, somos mais complicados que o brasileiro, não somos tão alegres e tão felizes quanto o brasileiro. Então, temos uma praia e já encontramos um problema. Para o brasileiro, encontra uma praia e já encontrou o fim do mundo. Então, essas pequenas diferenças são culturais, mas é próprio da raiz. A gente não pode julgar o brasileiro por isso, porque como você faz para ser complicado, tendo o clima que tem aqui, tendo a vida que tem aqui, a alegria que tem natural nas pessoas, passando ainda dificuldades. Então, é algo natural. Então, temos que encontrar outros caminhos para adaptar essa realidade e dar o que hoje não está sendo entregado. Quanto tempo tem, para alguém ser treinador profissional na Argentina? Quanto tempo tem que fazer de curso? Como é que funciona? 3 anos? 3 anos. Na Europa é igual. Tá. Mas na Europa é mais difícil ainda, porque você faz o teu primeiro nível, a tua licença B, e depois você tem que reunir 6 meses de experiência. Então, se você termina teu ano e tem que fazer 6 meses de experiência, você já perdeu o prazo para fazer o nível 2. Você tem que esperar o outro ano. Então, aí você já perdeu 2 anos. E quando você termina o nível 2, a licença A, você tem que ter 1 ano de experiência, uma temporada. E aí você já perdeu outros 2 anos. Então, levam 5 para 6. Então, na Argentina é diferente. Você, em 3 anos, você consegue. Mas essas são algumas pequenas diferenças. Mas o tempo é muito contundente, Gabriel. E o curso na Argentina já tem quanto tempo? Já faz décadas, né? Quanto tempo faz que tem essa formação na Argentina? Desde a década de 60, mas desde a década de 90 que é obrigatório na Argentina. Você não pode entrar a campo, você não pode treinar se você não tem a tua habilitação. Desde a década de 90. E a habilitação argentina, ela é reconhecida na Europa, né? Aí, É aceita. É aceita. É aceita. O que acontece? Cada continente, cada confederação protege o seu próprio negócio. Então, cada ano que passa, existem requisitos e exigências que vão aparecendo e vão complicando mais o avanço, porque senão um treinador que faz um curso determinado em tal país, chega lá e tira o emprego e tira o espaço de outro que passou por uma dificuldade maior. Então, hoje, as exigências que impõe a UEFA são ter um curso que eles considerem como equivalente em horas e conteúdos, então você tem que apresentar o programa, todas as tuas notas, teu analítico, as provas, os conteúdos das matérias. E, por outro lado, uma determinada experiência em determinadas categorias para eles poderem avaliar a tua equivalência. Então, no caso acadêmico, a licença da Argentina vem sendo aceita há muitos anos. E a do Brasil ela é efetivamente menor, né? Em tempo de aula, em exigências que são feitas, ela não tem o mesmo tamanho, assim, o mesmo número de horas aula que a da Argentina. Eu não fiz os cursos do Brasil, não conheço, seria até uma falta de respeito da minha parte, mas eu posso só opinar por fora em função de tantos alunos que a gente tem que realizam os cursos da CBF e ao mesmo tempo fazem nossos cursos, então essa troca
de ideias, de experiências, me dão um pouco uma ideia do que vivem em um cenário e vivem no outro. Então, eu, pelo que entendo, é muito mais laxo, muito mais fácil, muito mais curto, né? Porque são cursos de algumas semanas, e depois apresentando alguns trabalhos com um lapso de tempo muito amplo, com uma facilidade muito grande, uma falta de serem examinados e cobrados sob pressão sobre o conteúdo dado, né? Isso faz muita diferença, Gabriel. Eu te digo, eu fiz um curso na Espanha, um dos cursos UEFA, e no dia dos exames em campo, você tem os exames em sala e os exames em campo. Eu tinha o frio na barriga no campo, como se eu estivesse passando pela primeira vez por esse processo, tá? Porque você sabe que está sendo examinado por professores, com respeito por eles, teus companheiros estão olhando você. Então, e mais ainda, se você vem com uma bagagem atrás e você ocupa o mesmo lugar que qualquer um, a pressão é muito maior. Então, é isso que está faltando, eu posso estar enganado, mas eu acho que está faltando isso, sentir a pressão e você ser cobrado pelo conhecimento para depois poder tomar conta de qualquer grupo. Uma coisa que me ocorreu agora, como a formação é tão difícil na Argentina e na Europa, uma vez que você consegue a licença, você consegue mesmo mercado de trabalho para trabalhar? Tem mais gente qualificada para trabalhar ou sempre a pessoa que tem a licença consegue um espaço para trabalhar profissionalmente? O mercado de trabalho é bastante perverso, Gabriel. É muito complexo, porque o futebol no mundo funciona com as mesmas ferramentas. Amizades, contatos, né? Amigos, diretores ou colegas que estão no clube, passam teu currículo. É muito difícil o ambiente do futebol, mas o que acontece? Quando você tem regras que você não pode sortear, você não pode eludir, obviamente, você ou chega preparado ou chega preparado, porque senão a oportunidade você não vai ter nunca. Então, perante essas dificuldades, você tem que correr pela tua formação, correr pela tua experiência para estar preparado, ter errado muito para ter aprendido e para ter corrigido teus métodos, e depois você ter uma oportunidade, seja por um amigo, ou por um contato, ou por alguém que te conheceu de algum lugar e apostou em você. Agora, se você não passou por esses filtros, se você não passou pela formação exigente, e você não teve uma experiência acorde com o teu conhecimento para botar em prática tudo isso, e facilitaram o teu caminho, porque você tem um amigo da família, um diretor que é amigo do teu pai, amigo do teu irmão e te abriu a porta, tudo vai continuar no mesmo lugar, no mesmo cenário. E, obviamente, você não vai conseguir abrir caminhos no mundo de futebol. É muito complexo, é muito difícil. E, somando isto, a presença de empresários, representantes de agentes, que são muitas vezes os que acabam decidindo pelas diretorias e pelos clubes e não escolhem necessariamente a competência, senão justamente o interesse ou a necessidade de momento. Uhum. No que você acha que é mais o futebol formativo mais colabora para o desenvolvimento de um treinador profissional? Quando você pensa num treinador profissional, você comentou que aqui no Brasil é muito comum que a pessoa já estreia como treinador profissional. A passagem pelo futebol formativo, ela costuma provocar que tipo de alteração na pessoa quando ela está lá no profissional já? Primeiramente, você deixa de ser o mais importante. Imagina, você deixa de ser um jogador profissional, onde o centro de atração é você, e você passa a comandar um vestiário de garoto de 13, 14 anos, e você já não é importante. Os importantes são eles. E você tem que construir um atleta. Então, aí é onde a gente tem a grande linha divisória do que vai dar certo com aquilo que não vai dar certo. Se você não consegue desconstruir esse ex-atleta para novo treinador e ele não consegue entender a visão de que ele não é o cara mais importante já, veja o Raul, o ex-17 de Madrid da seleção espanhola, hoje está como treinador do juvenil do Real de Madrid, não está como auxiliar técnico do Zinedine Zidane, ele está comandando garotos e você vê
E da mesma forma acontece na Argentina, o Burrito Ortega treinando futebol de base na Argentina, no River Plate, o Martín de Michelis, que zagueiro da seleção argentina, que perdeu a marcação no gol na final da Copa do Mundo no Brasil, hoje treinador do Sub-20 do Bayern de Munique. Então, são passos necessários, porque o futebol formativo, em primeiro lugar, te dão a possibilidade de você utilizar aquilo como laboratório para botar em prática o que você aprendeu, com acompanhamento de uma coordenação responsável, você ter a possibilidade de errar, ser cobrado pelos teus erros, ser marcado e melhorar, porque se você não melhora, você não avança de categoria. Assim teria que funcionar normalmente. Diferente aqui, você passa por uma categoria de base, sendo o grande chefe, porque você é uma grande estrela, então você só vai para compartilhar as tuas histórias de atleta profissional com os garotos no vestiário, mas quando chega no domingo, espera que resolva o garoto que mais dribla, o garoto que é mais vertical, mas sobre o conceito do futebol que a gente discutiu, né, que está tudo escrito, para fazer uma pressão alta, você tem que trabalhar as vigilâncias defensivas. Diferentes conceitos que a gente tem que trabalhar na íntegra, na construção do nosso grupo, se você não leva isso para o teu laboratório, sem dúvida nenhuma, você nunca vai conseguir ser um treinador bem construído dentro do futebol profissional e vai perder espaço rapidamente. Uhum. Seu sonho, se for falar de treinar um grande clube, você tem mais vontade de trabalhar em qual mercado? Aquele mercado que você tem mais o desejo de trabalhar, na linha da pergunta do Fernando Prado, aliás. Se refere a mercado ou a categoria? Você pode falar então dos dois casos. A minha meta, obviamente, temos colegas que gostam de viver nas sombras, estão confortáveis nesse ambiente e só querem trabalhar no futebol formativo. Outros que têm a ousadia e a necessidade de trabalhar no futebol profissional. Eu sou um treinador que tenho mais de 16 anos de experiência dentro do futebol formativo. Minha meta e minha ambição é chegar ao futebol profissional. Mas, no momento que eu estou ocupando espaço dentro do futebol formativo, minha cabeça não pode estar de forma alguma no futebol profissional. Tem que estar no período formativo no qual estou trabalhando. E aí onde a gente encontra que se comete os maiores grandes erros. Tá? Pela ambição pessoal, você encontra treinadores participando de competições, por exemplo, a Copa São Paulo, né? A Copinha de Sub-20, que estão colocando em cima desses garotos suas próprias necessidades de mostrar o seu trabalho e a sua figura para alcançar esse espaço no futebol profissional, sendo que a prioridade nesse momento é você conseguir fazer a transferência do garoto da base para o profissional, sendo um cenário que é para eles, não é para você como treinador. Sim. Você tem alguma pergunta, Gus? Tenho. O Léo acabou de mencionar a Copinha e era isso mesmo, era algo em torno disso que eu queria perguntar, porque ele fez um comentário recente sobre a final da Copa São Paulo, se eu não me engano foi desse ano, lamentando, acho que o nível técnico, falando que os jogadores não sabiam fazer algumas coisas, que perderam gols, não sabiam finalizar, coisa assim. E então, duas coisas que eu queria saber. Se, por exemplo, na base no futebol argentino, a questão de ganhar um determinado campeonato, ganhar campeonatos, é preponderante para, digamos, o prestígio do técnico de base. Não. E aí, e também, assim, se o que é treinado na base tenta ser exatamente o que vai se produzir no profissional. Só vou citar rápido um exemplo que nós tivemos no São Paulo. Nós, torcedores do São Paulo, em geral, a gente achava que o André Jardine ia ser um grande treinador, porque o time de base estava sempre nas cabeças. Na época que tiraram a Aguirre e foi assumir, eu até me vi um ponto à cabeça que, infelizmente, se concretizou. Que eu via que muitas coisas que o Jardine tentava na base eram pouco usuais, mas você não via no futebol profissional. Era algo ousado, só que parecia que era feito para funcionar na categoria de base.
pelo espaço que tem a mais, pelo ritmo que é menor, né? O jogador alcança distâncias menores e tudo. Eu achava que tinha o risco de não funcionar, justamente porque a base é bem diferente, assim, do que o profissional. Infelizmente foi o que aconteceu. Ele ficou, acho que 1 mês e acabou saindo. Nada do que ele tentou deu certo. A saída de bola e tudo, acho que ele, não lembro contra quem jogou, levou um baile. Foi um vexame, né? O São Paulo não passou. Então, a minha pergunta é essa: o treinador de base da Argentina procura aplicar realmente os conceitos que vão ser usados no profissional. Ele não tenta ir muito além, né? Não. Usar de laboratório. Não, é o contrário. O futebol de base na Argentina está focado na base, na construção do atleta. E essa é a grande diferença com o futebol brasileiro. Tá? Então, há uma premissa, uma teoria, né, que até foi falada muito e discutida muito com o Marcelo Bielsa numa participação que ele teve aqui no Brasil, numa conferência que ele deu. A gente está contra essa necessidade de você espelhar todas as categorias à primeira equipe, porque a tua primeira equipe vai depender do chefe da obra, que vai ter a sua própria receita, né? Então, o River Plate hoje tem o Galhardo, mas antes tinha antes o Almeida, já teve o Ramon Dias, que são visões diferentes. E o que você faz com a tua categoria de base? Você vai mudar o teu conceito, a tua metodologia, cada vez que vem um treinador de fora, um novo treinador, um novo comandante da primeira equipe? Não, você tem processos formativos, onde você tem princípios físicos a serem desenvolvidos, princípios técnicos a serem aperfeiçoados, princípios táticos a serem trabalhados em diferentes espaços do futebol formativo. Você tem que rodar a todos os jogadores pela maioria dos esquemas e modelos existentes, para que eles cheguem ao futebol profissional com a maior quantidade de quilômetros percorridos e bagagem, conhecer diferentes modelos, diferentes esquemas, diferentes formatos. Então, o treinador de base não é um comandante, é um formador. Então, o objetivo do jogo do final de semana não é vencer. O objetivo do final de semana é você conseguir concluir aquilo que você apresentou durante a semana. Teus objetivos do teu microciclo semanal de treinamento tem que concluir no jogo. Então, o que você treinou, você tem que avaliar no jogo, porque é nesse momento onde você determina: deu certo, a gente errou, a gente acertou, ou a gente tem que corrigir alguma coisa. É essa a base de construção dentro do processo do futebol formativo. Um exemplo eu te dou, eu assisti alguns jogos da Copa Ipiranga, acho que no Rio Grande do Sul, e o River Plate, não sei se jogou com o Vasco, com algum time do Rio, eu acho, que estava ganhando muito bem, depois perdeu. Então, o objetivo, você percebe aí que existe um padrão, existe um conceito, e é esse conceito que é trabalhado no futebol formativo na Argentina. O resultado, o título, é secundário, não é importante, não é limitante. Aqui, isso coloca em problemas os treinadores do futebol formativo, que tem que correr atrás da conquista. Se está num São Paulo, num Santos, num Atlético Mineiro, se não conquista, não serve, quando eles têm que trabalhar para outros fins, não para conquista. Uhum. Eu te perguntei sobre o que a passagem pelo futebol formativo ajuda, né, num técnico profissional, e aí eu lembrei de uma coisa, que aqui no Brasil, você pega o Tite, o Muricy, eles, durante uma época, eles ficaram famosos, e o Muricy falava claramente que não gostava de usar jogador da base. Era comum a torcida ficar incomodada, porque os garotos da base, por mais que mostrassem valor, quase não tinham oportunidades e tal. Quando um treinador que tem toda essa vivência com jogadores de diferentes idades, ele certamente vai ter muito mais tato para saber como tirar bom proveito de algum garoto que possa ter um talento excepcional e que já consegue, com 16 anos, 17 anos, jogar nos profissionais, né? E ainda mais nos nossos mercados, que são mercados pobres, que frequentemente perdem jogadores, isso é muito, muito comum aqui, né? Então é uma valência que acho que é
necessária para o técnico profissional também. Há uma contradição, né, no Brasil nesse quesito. Se você vê o Santos, né, no comando do São Paulo, um clube que historicamente revelou grandes jogadores formados na própria casa, nesse caso, priorizar um projeto cujos objetivos eram focados a engrossar ou completar o seu grupo com jogadores já rodados e já formados. Por quê? A prioridade para sustentar esse projeto era uma conquista, né? Então, você perde o foco, e aí é onde a gente chega quando discutimos o DNA do clube. Aí você perde completamente a noção do DNA, do sangue do clube. Você deixa de lado, e o torcedor é empurrado a essa nova realidade, já esquece que tem um monte de garotos no sub-20, alguns no sub-23, que vão ser o patrimônio do clube, que vão dar a volta por cima do clube. Você esquece tudo isso, e você só quer chegar final de semana, você quer ganhar a qualquer preço, de qualquer forma, e o clube que se dane. É verdade. Só para constar, Gabriel, você mencionou o Muricy, só para constar a frase do Muricy, o que o Muricy falou? Era 2008, se eu não me engano, e o critério dele para promoção, para dar chance para jogador da base, o jogador era elogiado em Cotia, e o que ele perguntava era, olha, se eu colocar ele para jogar hoje numa bomboneira lotada, ele vai conseguir jogar? Sim, isso não é um critério, né, gente? Já é uma desculpa para não escalar ninguém. O Pelé não jogaria a Copa de 58, talvez, a final, né? Bom, a gente vai se encaminhando já para o final, porque já está quase 1h30 de live, né? Tem alguma consideração final, algum comentário que gostaria de fazer? Eu podia só fazer uma pergunta rápida, que a gente não falou aqui sobre seleção, técnico de seleção. Na Espanha, o técnico não é necessariamente o melhor técnico espanhol. É um técnico que é chamado para treinar, para conseguir lidar com a seleção, que está cada vez mais diferente de um clube, né? Você tem pouco tempo para treinar, o jogador chega desgastado na competição principal e tudo mais. No Brasil, não. No Brasil é aquela história. É como se fosse um título, né, de nobreza. O melhor técnico do Brasil tem que ser o técnico da seleção. É a ideia, é o prêmio, é o degrau máximo. Na Argentina, a gente está vendo uma situação um pouco diferente, né? Você teve o São Paulo, que na época era um nome que muitos pediam, tinha outros consagrados, e agora a gente tem um técnico que está começando, não é o principal. É uma mudança de mentalidade mesmo, de ter um técnico específico para treinar a seleção, ou é uma questão mais econômica da AFA? Eu acho que é mais uma questão política. A Argentina sempre foi muito difícil chegar a consensos nesse tipo de decisões, né? Veja que os treinadores que eram pedidos, que eram solicitados, requeridos pela massa, em determinados momentos, nunca chegaram a ocupar o cargo de treinador, né? Quando o Ramon Dias estava no auge, não foi. Quando o Carlos Bianchi estava no seu auge, ele não foi. E foi acontecendo, o Pochettino, o Simeone, parece que nunca chega, e parece que a gente vai lamentar que o Galhardo também não vai chegar. Então, veja que estranho, né? Porque o Scaloni está fazendo um trabalho excepcional na seleção argentina, um processo de renovação muito forte, com muita coragem, que dificilmente ou raramente a gente viu em outros processos. Mas é um treinador que não teve nenhuma experiência no futebol como treinador e como comandante. Então foi muito arriscado e continua sendo muito arriscado para essa função. Mas o que está sendo priorizado foge do meu conhecimento, mas a seleção deixou no mundo, não só na Argentina e no Brasil, deixou de ser o sonho de todo garoto. Porque a tua Lamborghini, a tua mansão na ilha aqui de Paraty, todos esses luxos de vida, eles não vêm já com a seleção, eles vêm com o clube da Europa, com o teu primeiro contrato no grande clube do futebol brasileiro. Então, hoje, essas belezas, né, esse sonho de vidas luxuosas é o que, infelizmente, afastou
o que era o sonho por jogar futebol e por vestir a camisa da seleção como prioridade absoluta. Mas, enfim, eu acho que não tem, pelo menos do meu ponto de vista, não há coisa maior que poder defender a camisa da seleção argentina, a seleção brasileira. Não haveria coisa maior do que isso. E eu continuo pensando da mesma forma. Duas perguntinhas só, papum, assim. Fora Klopp e Guardiola, que técnico você gosta de ver jogo assim, do time dele? Quem você admira bastante? O Pochettino, eu adoro. Tá. Gosto muito do Maurício Pochettino. O Tata Martino também tem uma grande vantagem em relação a outros comandantes. Eu gosto muito e lamentei muito a saída dele da seleção argentina por questões políticas. E agora o futebol vai voltar. Para quem está assistindo a gente, que time da Argentina você recomenda que as pessoas assistam, assim, para ver questão tática? É o River Plate mesmo? Porque o Gallardo parece que é uma unanimidade, assim, ou você tem algum... O River, era o Vélez do Renzi, o Renzi já não está no Vélez, ele deixou o clube, imagino que vai para outros projetos. Tem o Argentino Júnior, está fazendo um grande trabalho também. Acontece que há muitas mudanças dentro do futebol argentino, e agora, com esta situação da pandemia, houve um esvaziamento assim, dentro dos elencos, que eu não sei qual vai ser o futebol argentino que voltará. Eu acho que, em grande parte, 90% dos clubes será com jogadores muito jovens, muitos poucos mantêm as suas estruturas. O Independiente, que tinha um elenco interessante, depois da partida do Ariel Holland, perdeu muita força, mas também agora perdeu grande parte de seu elenco, e muitos clubes, por esta situação financeira, eu não sei com que futebol argentino a gente vai se encontrar ainda. Uhum. Você tem mais alguma coisa para falar, Gus? Não, já tô vendo aqui que a bateria do computador está acabando. Uhum. Bom, muito obrigado, viu, Léo? Foi um prazer essa conversa. Vamos ver se a gente repete esse papo mais vezes, porque tem bastante coisa para ser dita. Eu queria aproveitar e agradecer o Museu do Futebol e também deixar um convite para que todo mundo acompanhe as lives que são feitas pelo museu e que também entrem no www.noangulo.com.br, que sempre tem textos novos lá, que vocês possam acompanhar o trabalho. Agradecer a Mariana, o Felipe, a Fabiana do museu. É isso, muito obrigado, viu, Léo? Muito obrigado a vocês, tá, pelo espaço, e parabéns pela estrutura fomentando o conhecimento. Obrigado, Gustavo. Tchau, gente. Boa noite. Valeu.